RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. Alguns jogos para a primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde de futebol não vão acontecer amanhã. Dificuldade nos transportes como causa, mais concretamente com a transportadora Bestfly. A Ministra da Saúde reafirma o cumprimento do acordo assinado com os 7 sindicatos representativos dos trabalhadores do setor. Professores do Ministério da Educação voltam à mesa das negociações na próxima semana. A reunião de hoje não foi conclusiva. Boa noite, vamos ao desenvolvimento. Continua em terra o Bombardier Dash 8Q300, adquirido pela Bestfly para cobrir a lacuna deixada pela manutenção dos 2 aviões ATR 72-600. Informações chegadas à redação da Rádio Cabo Verde dão conta que a Agência de Aviação Civil não concedeu a certificação ao aparelho, facto que terá implicado o cancelamento hoje de todos os voos da TICV. A não certificação do Bombardier Dash 8Q300 terá provocado mal-estar no seio de administração da transportadora, a ponto de ponderar o encerramento em definitivo das operações em Cabo Verde. Decisão que, a acontecer, deverá ser comunicada muito brevemente às autoridades nacionais. Contactado para esclarecer a informação, o administrador Nuno Pereira disse não ter qualquer comentário a fazer sobre o assunto. O responsável acrescentou que, em momento oportuno, a administração da empresa comunicará da sua estratégia para Cabo Verde. No entanto, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela está o nosso repórter Levi Salomão para certificar o que se passa de facto. Alguma novidade, Levi? Novidades há, Oscar Monteiro, boa tarde, boa noite. Novidades no sentido de que, de facto, o avião ainda está, portanto, em terra, como disseste, mas eventualmente por outras razões. É verdade que eu ainda não pude apurar se, portanto, estará na base disto também a não certificação do aparelho, mas obtive informações seguras de que os serviços aeroportuários, portanto, o Conselho Executivo da Cabo Verde Airports deu indicações para que não sejam prestados serviços à TICV e que, portanto, não sendo assim, não sendo prestados serviços aeroportuários, naturalmente o avião não poderá de forma alguma descolar. Só para a título de exemplo, basta que não seja aberta uma porta, portanto, à tripulação para que o avião, portanto, fique em terra. E isto, devo lembrar que já há algum tempo a Cabo Verde Airport já tinha emitido um comunicado a dizer que iria suspender serviços, portanto, à TICV, afetando naturalmente os voos da Bestfly. Na altura falou-se também, portanto, da não prestação de serviços também a uma transportadora aérea estrangeira, salvo eu, a Air Senegal. Agora, com esta decisão da TICV, portanto, da Cabo Verde Airports, de suspender ou de não prestar serviços aeroportuários à transportadora, como disse, portanto, o avião está cá e nos próximos dias não se saberá ainda ao certo quando é que, portanto, esta situação, esta indicação será suspensa, será levantada. Na partir de agora, portanto, há que haver negociações, naturalmente, para que essa situação volte à normalidade. Estará em causa, certamente, alguma dívida que a empresa possa ter perante a Cabo Verde Airports. É natural que isto aconteça, portanto, neste momento, se lembrar, como eu disse, portanto, do comunicado que foi emitido há já algum tempo e que terá levado a negociações entre as duas empresas e que a ponto de reporem a normalidade naquela altura. Neste momento, portanto, o que se deve fazer é esperar pelas próximas horas a saber o que é que disto poderá resultar. Resumindo, não consegui ainda apurar se houve ou não certificação do avião, portanto, por parte da Cabo Verde, da Aeronáutica Civil, da Agência de Aeronáutica Civil. O que eu sei
é que há esta indicação da Cabo Verde Aeroportos para não se prestar serviço à TICV, afetando naturalmente estes voos da Best Fly, que continua em terra. Portanto, este avião que disseste há bocado, que o tal Bombardier que chegou há bem poucos dias. Está certo, Levi. Agradecemos a sua participação em direto aqui na Rádio Cabo Verde, um assunto que vamos acompanhar nos próximos informativos. Por causa disso, entretanto, o jogo entre o Barreirense do Maio e Palmeira do Sal, a contar para a primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde em futebol, já não vai acontecer amanhã. Também temos informações que a partida entre Vulcânicos do Fogo e a Académica da Praia também ficou adiada. Essas equipas tinham voos marcados na Best Fly, segundo conseguimos apurar. A equipa da Palmeira não conseguiu viajar para a Ilha do Maio, aliás, sequer chegou a sair do Sal por dificuldades de transporte. Explicações dadas esta tarde à Rádio Cabo Verde pelo treinador da equipa salense, Toca Leite. O voo era ontem, né? Não foi comunicado ontem que o voo estava em stand-by, então não ficar até aguardar na casa e pronto, e decisão de adiamento de jogo. Adiamento de jogo, bem sei, só hoje da tarde. Claro que é um constrangimento, né? A equipa estava a preparar para aquele jogo, não estava focado, não estava a planear treinos de maneira que não estava a conciliar uma viagem, né? Não estava a esperar. Hoje já estou na Maita a fazer um treino de reconhecimento de campo, etc. Tanto a Palmeira como o Barreirense vão agora concentrar-se no Campeonato Nacional de Futebol, que começa no dia 27 deste mês. Quanto ao jogo da primeira eliminatória da Taça, ainda não há previsão de uma data para a sua realização. Não, é dizer que ele fica adiado para a data indicar, nunca tem nenhuma previsão agora. Vem preparar para a primeira jornada de campeonato. Felizmente é contra o mesmo adversário. Até tem uma sequência a nível de preparação, né? Ou seja, estudo da equipa já está feito. Agora é só reforçar o que não trabalha a semana para esquecer, não tem entrar direto no campeonato contra a mesma equipa, mas dessa vez ali na Marcelo Leitão. Fica adiado o jogo da primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde entre Barreirense e Palmeira. A partida estava prevista para este sábado na Ilha do Maio. Quanto ao outro jogo da primeira jornada, acontece amanhã entre Paulense de Santo Antão, Norte e Atlético de São Nicolau. O Ministério da Saúde está a cumprir e vai continuar a cumprir o acordo assinado no ano passado com os 7 sindicatos representativos dos trabalhadores do setor. A garantia da Ministra da Saúde à margem de uma reunião informativa híbrida com os sindicatos que representam profissionais de saúde. Quanto aos prazos no que toca às carreiras dos médicos e enfermeiros, Filomena Gonçalves diz que estão a ser trabalhadas e a intenção é cumprir com os prazos estabelecidos. A reportagem com Miriam Lopes dos Santos. O acordo assinado com os sindicatos representativos dos profissionais de saúde está a ser cumprido na íntegra, conforme o Ministério, que avançou nomeadamente que a transição de alguns médicos especialistas para a carreira em falta por motivos administrativos já está a tramitar. A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, assegura que o Executivo está a cumprir com o acordado. A integração dos médicos, a regularização dos enfermeiros que fizeram a licenciatura, o descanso semanal, nós estamos a cumprir. Estamos aqui no Ministério que tem mais de 4.000 funcionários. A maior parte não está sindicalizada, portanto, nós trabalhamos com os sindicatos, trabalhamos também individualmente com os profissionais de saúde. Nós temos a consciência que o maior ativo que o setor tem são os seus profissionais. À semelhança daquilo que temos feito, vamos continuar a fazer tudo aquilo que nos é possível e que seja compatível com as capacidades do país, estaremos aqui a fazer para o bem e para a proteção do maior ativo do setor. Nós firmamos o acordo no mês de novembro. Um dos pontos do acordo era em termos de rever a carreira médica, a carreira de enfermagem, mas também trabalhar a carreira dos profissionais que nunca tiveram a carreira. Portanto, é um salto gigantesco. Foi publicado o PCFR, foi um trabalho muito árduo que foi feito precisamente para podermos calibrar e para podermos continuar a proteger os nossos profissionais. A intenção do Ministério da Saúde cumprir os prazos, conforme estipulado, assegura Filomena Gonçalves, nomeadamente no que toca às carreiras dos médicos e enfermeiros. As carreiras estão a ser trabalhadas no quadro do acordo que o país conhece, que foi celebrado no mês de novembro. Nós temos o prazo, estamos dentro do prazo, o trabalho está a ser feito, portanto, não conseguimos vislumbrar
alguma questão concreta, se nos colocarem perante alguma questão concreta, sim, mas no que tem que ver com as carreiras, estamos dentro do calendário, os trabalhos estão a ser feitos e eu queria pôr aqui a tónica que nós celebramos um acordo com alguns dos sindicatos que representam algumas classes ou alguns profissionais de saúde, mas nós queremos trabalhar para termos um quadro igualitário para todos os profissionais de saúde, sem exceção, e estaremos a fazer isso, estaremos portanto, a aplicar a lei. Estamos aqui, como eu disse, para proteger o nosso maior ativo do setor da saúde, que são os profissionais. E qual seria o prazo para se ter este quadro adequado? Está estipulado no acordo que foi celebrado, portanto o acordo é para ser cumprido. O Ministério da Saúde já regularizou ou vem regularizando diariamente as demandas, conforme a governante, que defende que o Executivo quer que os profissionais tenham boas condições de trabalho. E o Ministro da Educação esteve reunido hoje durante quase 3 horas com responsáveis do SINDEP e do CIPROFIS, reunião em que as partes não concluíram o dossiê aumento de salário. De resto, o principal ponto que tem dividido posições em relação a números. Os professores pedem 107 mil escudos, enquanto o governo tem dito que poderá ir até 89 mil escudos. As partes devem voltar à mesa das negociações na próxima semana, tempo para que o Ministro da Educação possa acertar ideias com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças sobre a disponibilidade financeira e a margem para selar o acordo. Eugênio Teixeira. Embora a reunião tenha decorrido a porta fechada para a imprensa, a RCV soube que os 2 sindicatos mostraram disponibilidade em ceder, baixando para cerca de 95 mil escudos, mas o governo se mostra disponível a esticar até 91, portanto mais 2 mil escudos da proposta inicial de 89 mil. Durante as negociações as partes não chegaram a entendimento, mas dizem que há caminhos que podem levar à assinatura de um acordo brevemente, conforme deixou entender Abrão Borges do CIPROFIS. Hoje, na mesa negocial, nós chegamos a um ponto em que o salário vai sair desse ponto que o próprio Ministério da Educação tinha avançado, que é de 89 mil escudos, em que não vou avançar o número porque vai ser analisado nos próximos dias com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças para chegarmos a esse caminho. Mas há o caminho para o entendimento. Mas os 107 mil, vocês baixaram para quantos? Na vossa contraproposta ou não baixaram? Não, a nossa proposta ainda mantemos a nossa proposta. A nossa proposta é de 107.471 mil escudos. Agora, na mesa negocial, nós sabemos que na mesa negocial tem que haver cedência. Tem que haver cedência de parte a parte. Nós podemos baixar o número, podemos elevar o número. Isso depende da proposta. Não há ainda acordo para o aumento salarial, mas Abrão Borges diz que houve entendimento para outras questões, nomeadamente... Há entendimento por parte dos sindicatos e por parte do próprio Ministério da Educação. Um professor que tem de 5 a 10 anos na carreira tem direito a uma promoção, tendo em conta que a promoção estava congelada. Um professor com entre 10 a 15 anos terão direito a 2 promoções. E os professores acima de 15 anos terão direito a 3 promoções. Então, nisso que nós queríamos uma coisa que ficasse preto no branco, que ficasse já acordado nesse ponto. Outro ponto tem a ver com o salário. O grande calcanhar daqueles tem a ver com o salário. Mas antes do salário, nós tem a questão dos mestres e doutores. Os professores mestres e doutores não são enquadrados porque o estatuto não dava essa possibilidade. Então, nisso tudo, com o novo estatuto, eles são reclassificados automaticamente, tanto os mestres como os doutores. Então, nisso nós estamos a sair satisfeitos. Da parte do Ministério da Educação, Amadeu Cruz disse que há toda a abertura para se continuar o diálogo, realçando o Ministro a necessidade de fazer a concertação com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças para ver a questão do aumento salarial. Bom, há um acordo que devemos continuar a dialogar no sentido de procura da convergência. Há um entendimento muito alargado relativamente à generalidade dos pontos abordados. Entretanto, temos, quer os sindicatos, quer nós, temos que fazer consultas para podermos chegar a uma convergência relativamente ao valor de referência da atualização da tabela salarial. E havendo este entendimento, creio que nós estamos em condições de poder tranquilizar a comunidade educativa, tranquilizar a sociedade cabo-verdiana. No mínimo, estamos aqui de espírito aberto
tanto o Governo, quer os sindicatos, na procura da convergência. O Ministro do Governo pode ficar a corda? Eu não posso dizer qual é a proposta destes sindicatos, se não avançaram. O que é que eu posso dizer é que nós, no diálogo que fizemos com os sindicatos aqui na sala ao lado, temos valores de referência abaixo desse montante e nós estamos à procura de convergir à volta de um valor abaixo desse montante. Vamos aguardar para podermos estar em condições não de especular à volta de valores, mas termos um valor concreto para anunciar aos professores e à comunidade cabo-verdiana. O Ministro da Educação e os responsáveis do SINDEP e do CIPROFIS devem voltar às negociações na próxima semana, restando saber se o outro sindicato, o SINDUPROF, que não esteve na reunião de hoje, marcará presença no próximo encontro negocial. E o Ministro da Educação apela aos 450 professores, cerca de 5% que ainda mantêm as notas congeladas, no sentido de publicá-las, realçando a importância sempre de salvaguardar os interesses e direitos dos alunos. O congelamento de notas é, segundo dizem alguns, uma ilegalidade. Os professores têm que lançar as notas. Nós já tivemos até agora a procura de um caminho tranquilo, da procura de convencer os professores de que é uma obrigação quase ética lançar as notas. A Direção Nacional da Educação, que é a autoridade pedagógica, já elaborou um relatório. Deve anunciar que temos até agora cerca de 450 professores que não lançaram as notas, portanto abaixo cerca de 5%, 6% dos professores, e nós vamos continuar a trabalhar com esses professores para lançarem as notas de uma forma pacífica, para podermos ultrapassar estas questões. Nós não podemos, de forma alguma, colocar alunos como escudos de reivindicações. Nós temos que proteger os alunos. Os professores também têm esta responsabilidade ética, moral, de proteger os alunos, de salvaguardar os direitos dos alunos e, portanto, nós apelamos mais uma vez aos professores para efetuarem o lançamento das notas. Deve referir que são cerca de 450 professores que não lançaram as notas e esperamos que nos próximos dias consigam lançar as notas para ultrapassarmos esta situação. Ministro da Educação, Maria Cruz, apelando aos professores no sentido de descongelar as notas dos alunos. A sede da CPLP em Lisboa acolhe a primeira reunião extraordinária de ministros de Trabalho e Assuntos Sociais da comunidade. Entre os pontos da agenda estão o debate sobre a implementação, dos planos de ação da CPLP para o combate ao trabalho infantil, bem como a discussão sobre a proposta de um plano estratégico da CPLP para a temática do trabalho e assuntos sociais. A reportagem com Aníria Teixeira. Depois das reuniões técnicas dos pontos focais que decorreram esta semana, a sede da CPLP em Lisboa recebe a primeira reunião extraordinária de ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP. Esta reunião está a ser coordenada pela ministra do Trabalho e Segurança Social de Angola, Teresa Dias, que considera que são comuns as preocupações que afetam os Estados-membros. As preocupações que Angola tem também são as preocupações dos outros Estados. E aqui quero destacar as mais estruturantes, tais como das questões relativas à proteção social, o seu alargamento, a sua cobertura, bem como também o combate tem sido feito e destacado pela CPLP ao trabalho infantil, que muitas das vezes vemos que entidades empregadoras, coberto de lucros mais fáceis, têm utilizado as nossas crianças para trabalhos que efetivamente não têm cobertura legal. Desta reunião espera-se que saia um plano de ação para o combate ao trabalho infantil, bem como para a inspeção de trabalho. Cabo Verde está representado pelo Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Freire, que considera que os Estados-membros estão a dar passos importantes para maior mobilidade dentro da CPLP. Creio que estamos a adquirir passos importantes para a materialização da mobilidade no nosso espaço, porque a CPLP só tem sentido se for um espaço de cidadãos, um espaço para os cidadãos e ao serviço dos cidadãos. E a mobilidade laboral, a garantia de circulação dos cidadãos para trabalharem, para férias, para exercerem as suas atividades, independentemente do espaço onde o tenham feito, no quadro da CPLP, dos países da CPLP, e poderem usufruir
do seu trabalho também, em qualquer país do espaço da CPLP, através da Convenção da Segurança Social, é um marco importantíssimo de que, de facto, estamos a transformar a CPLP numa organização de cidadãos. 57% da população cabo-verdiana está abrangida pelo sistema de segurança social, mas 40% não está. Fernando Elísio Freire defende que o país tem todas as condições para avançar com planos que abrangem toda a população. A nossa preocupação é como cobrir 40% que ainda não têm, que devem estar cobertas, e creio que temos todas as condições com as ações que estamos a desenvolver de continuarmos a ser um país que inclui todos e que desenvolve ações que permitam todos os cidadãos terem acesso à segurança social. E como sabem, numa economia que tem uma base informal muito forte, nós estamos a trabalhar para a formalização da economia e criar legislação muito específica para que os setores ditos informais possam entrar no quadro da previdência social obrigatória. Também esteve sobre a mesa a discussão da proposta de um plano estratégico da CPLP relacionado com questões de trabalho e assuntos sociais, assim como o debate para finalização do acordo administrativo para a aplicação da Convenção Multilateral da Segurança Social da CPLP. A entidade reguladora independente da saúde, ERIS, tem a partir de hoje uma delegação a norte com sede em São Vicente. A delegação inaugurada esta tarde cobre toda a região norte do país. Arnaldo Borges. É um processo de descentralização da administração pública que o presidente do Conselho da Administração da ERIS, Eduardo Tavares, observa que não pode acontecer apenas e unicamente para descentralizar, mas para, no caso, principalmente, intervir e melhor servir os destinatários das ações da ERIS. Temos convicção de que, com a abertura desta importante estrutura da ERIS aqui em São Vicente, mas com o intuito de servir a todas as ilhas do norte do país, estaremos a dar um passo importantíssimo nesse sentido e esperamos ser bem acolhidos por São Vicente e que possa efetivamente se beneficiar desta maior proximidade. Mas a ERIS está também a abrir um espaço de mediação para que os intervenientes e a sociedade possam expressar as suas opiniões de forma direta e até mesmo presencial, pois as mesmas serão preciosas para o nosso desenvolvimento e consolidação. A secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, presidiu a cerimónia de inauguração e destaca a importância da abertura da delegação pelo reforço que representa no tocante à proteção da população. Irá reforçar a proteção da nossa população em termos de saúde pública e garantir uma melhor prestação dos serviços de cuidados de saúde, dos serviços farmacêuticos e de alimentação. ERIS com delegação em São Vicente para todo o norte do país. A 4ª missão médica da Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América está a desenvolver com Cabo Verde um programa de patologia digital que deverá acelerar o processo de diagnósticos no país. Informação avançada pelo chefe da missão à margem de um encontro de vários profissionais da missão médica com a Direção Nacional da Saúde. A diretora Ângela Gomes avança a ambição de aprofundar as relações para a formação especializada e pós-graduada de profissionais de saúde nacionais nos Estados Unidos da América. Mira Lopes dos Santos. A 4ª missão médica da Associação dos Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América está a atuar em várias ilhas durante 2 semanas e é uma missão mais complexa que as anteriores, conforme explica o chefe da missão, Dr. Júlio Teixeira. Formação dentro de áreas especializadas não hospitais, mas também em mesmo atividades em comunidades, como por exemplo, eu tenho uma equipa de cardiologia que está fazendo um rastreio de doença reumática cardíaca na São Domingos, com o objetivo de fazer ecografias em cerca de 650 crianças nas escolas de São Domingos, que é um exemplo. Eu tenho equipas na Ilha do Sal, eu tenho equipas em Santo Antão, eu tenho equipas na Praia e São Vicente. E também tem áreas de formação específicas, com um exemplo da enfermagem, cuidados perioperatórios da enfermagem, que não está a fazer mais casos mais complexos ali na Cabo Verde, requer um nível de a maior complexidade em termos de enfermagem, e isso exige também aquela formação na enfermagem. Nós desenvolvemos um programa de patologia digital, por exemplo, que traz equipamentos para
acelera o processo diagnóstico ali na Cabo Verde e apoia nos colegas na área de patologia. E várias outras áreas, a traumatologia, etc. Cardiologia, traumatologia e oncologia são algumas das áreas abrangidas pela missão médica, que abarca um bom número das especialidades que geram mais evacuações médicas para Portugal. A Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, avança a intenção de criar um quadro legal para aceder à formação especializada nos Estados Unidos. Já abrimos aqui um grande leque para a área de saúde pública e eu fiz mesmo este apelo à equipa que da próxima vez tragam mais pessoas de saúde pública, que é uma grande oportunidade de criar networking, de formação em práticas, em técnicas muito avançadas. É uma grande oportunidade também para abrirmos o horizonte para a saúde digital e a área da tecnologia, que é, num contexto de país insular, muito, muito importante. Queremos aprofundar justamente isso, lançamos aqui desafios importantes, queremos criar um quadro legal e regulamentar que nos aceda à formação especializada, à formação pós-graduada, a cursos de curta duração nos Estados Unidos, que já tem, claro, adaptado à nossa realidade, mas nós queremos abrir esta porta importante para a formação especializada, para pós-graduada e cursos de curta duração em áreas extremamente impactantes, como na área de marca-passos, áreas de treinamento em pequenas cirurgias, em cirurgias videolaparoscópica. São cerca de 4 ou 5 equipas diferentes a atuar nesta 4ª missão médica da Associação de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos da América, na perspectiva de aprofundar cada vez mais a colaboração nas áreas em que Cabo Verde tem mais dificuldades. Os deputados nacionais do PCV para o Círculo Eleitoral de Santiago Norte responsabilizam o governo pela degradação de várias estruturas escolares na região e exigem que o Ministério da Educação resolva as recentes situações de congelamento de notas. Conforme os deputados do PCV, as condições precárias das escolas estão a preocupar vários membros de agregados familiares. Em Santiago Norte, quanto ao caso do congelamento de notas, os eleitos nacionais do partido exigem que o Ministério da Educação volte à mesa de negociações com os sindicatos para resolver as reivindicações da classe, uma vez que a situação prejudica diretamente os alunos. Domingos Sanches. Deputados nacionais do PSV pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte visitam os municípios da região durante uma semana e convocam a comunicação social para denunciar o estado de degradação de algumas escolas, assim como a falta de materiais escolares. Constata a situação educativa e na região e não tem constatado uma das principais reivindicações, não constata-se escolas degradadas, sem materiais didáticos e pedagógicos, tem criado alguns constrangimentos no processo de ensino-aprendizagem, por isso não apela ao Ministério da Educação eficaz para mais sensibilidade para a região Santiago Norte, tendo em conta que é uma região em que a família tem cheia dificuldade, bolsa de pobreza elevada, educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, qualquer região e qualquer município. Conferência de imprensa proferida pelo PSV na Escola Básica de Choupana, em Santa Cruz. Os deputados dizem ter também visitado alguns agrupamentos em São Miguel. Um agrupamento com falta de salas de informática, que tem laboratório, se não se pensa na investigação, na ciência, tem necessidade de ter laboratório e mesmo aulas de informática para meninos já a partir de 5ª classe, na várias escolas do país, está dado informática, não crê que nós alunos na região Santiago Norte estão em plena igualdade com outros alunos a nível nacional. Por outro lado, Carlos Rodrigues avança que a desvalorização do professor afeta negativamente a qualidade da educação e o desenvolvimento do aluno na região, pede resolução do problema. Além disso, a construção de um liceu em Cancelo está no rol das preocupações do PSV. De mais um liceu ali na Zona Norte, porque não se fala de zonas rurais e que tem necessidade de pôr o aluno mais próximo de escola para evitar e anda a distância para o centro de cidade, no tapela e construção de mais escolas secundárias ali na zona norte do município. O porta-voz do grupo dos deputados nacionais do PSV explica que a localidade de Cancelo se trata de uma zona administrativa, podendo acolher vários alunos de zonas próximas. Assegura que esta infraestrutura, caso venha a ser construída neste pequeno povoado, contribuirá para descongestionar a escola secundária Alfredo da Cruz Silva.
A Câmara Municipal de Ribeira Grande, Santiago, fez esta tarde a inauguração de 4 sistemas fotovoltaicos no quadro das atividades do projeto Pacto dos Autarcas, financiado pela União Europeia. Esta ação está avaliada em 570 mil euros e visa melhorar o planeamento da energia de baixa emissão e aumentar as infraestruturas energéticas urbanas. Maria José Macedo. O representante da União Europeia em Cabo Verde, Sebastião Germano, falou sobre a inauguração dos 4 sistemas fotovoltaicos em parceria com a Câmara da Ribeira Grande de Santiago, explicando a sua abrangência no âmbito do Pilar 2, que envolve esta cooperação ao nível das autarquias da Ilha de Santiago. A União Europeia, em colaboração com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, está a levar a cabo esta ação nos municípios de Praia e de Ribeira Grande de Santiago. Esta ação tem um orçamento de 1.385.000 euros, dos quais 570.000 foram investidos em Ribeira Grande de Santiago. O Pacto de Autarca, em Cabo Verde, tem 3 pilares: melhorar o planeamento da energia de baixa emissão, aumentar o número de projetos de infraestrutura energética urbana, melhorar a cooperação e troca de conhecimento entre cidades. Hoje estamos aqui no âmbito do Pilar 2, ou seja, aumentar o número de projetos de infraestrutura energética urbana. Nelson Moreira, presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, explicou sobre as inaugurações havidas esta tarde dos 4 sistemas fotovoltaicos que trarão uma poupança de quase 2.500 contos anuais para a Câmara Municipal. Nesta tarde fizemos, o ato formal, de inauguração de 4 sistemas fotovoltaicos, nomeadamente estádio municipal, estaleiro municipal, polivalente de Cidade Velha e o nosso edifício da Câmara Municipal. O projeto foi financiado pela União Europeia e Cooperação Espanhola no valor de 570 mil euros, dos quais cerca de 300 mil euros foram investidos da parte dos equipamentos de infraestruturação. Há outras atividades que também complementaram o projeto. A nível de poupança, estamos a falar de cerca de quase 2.500 contos anuais que será implementado. A contabilização desses custos é mais a nível dos edifícios da Câmara e o Centro Cultural. O Estádio Municipal de São Martinho Grande será inaugurado brevemente no mês de maio e, segundo o edil Nelson Moreira, o grosso do financiamento foi suportado pela edilidade Ribeira Grandense e houve cofinanciamento da IDJ com a compra de relva. Projeto Pacto com os Autarcas, financiado pela União Europeia. Portanto, uma ação que está avaliada em cerca de 570 mil euros, que visa melhorar o planeamento da energia de baixa tensão e aumentar as infraestruturas energéticas urbanas. Em São Filipe foi criado hoje o Comitê de Turismo Juvenil, uma iniciativa do projeto Destino Fogo, Desenvolvimento Ecológico e Sustentável do Turismo e Inovação da Oferta no Fogo. A ideia é dar mais voz aos jovens em matéria do turismo e permitir que participem de forma ativa na tomada de decisões neste que é um setor transversal que abrange muitos outros. Elcio Andrade. A criação do Comitê de Turismo Juvenil enquadra-se no âmbito do projeto Destino Fogo, Desenvolvimento Ecológico e Sustentável do Turismo e Inovação da Oferta em Fogo, implementado pela ONG italiana COSPI. O encontro que visa a criação do respectivo comitê aconteceu no Hotel Chaguate em São Filipe e reuniu vários jovens que trabalham conectados ao setor do turismo em todos os municípios da ilha. Carla Cosso, representante da COSP, salientou que o objetivo é permitir que jovens na faixa etária dos 18 a 35 anos possam expor sua visão para o setor e participem ativamente na tomada de decisões. A ideia é mesmo aquela de começar um percurso os jovens que participaram e que podem ter uma visão, além das competências, a respeito à atividade que se pode desenvolver no âmbito do turismo. Lembrando que o turismo é um setor transversal, então, no qual podem entrar não só a restauração, a hoteleria, mas, por exemplo, toda a parte da inovação digital, a transformação de produto, a pesca, a agricultura. Então, a ideia mesmo é aquela de engajar os jovens para que possam ter uma voz concreta na elaboração e na execução das políticas públicas. Após a criação do comitê serão realizados encontros e será definido como o grupo pode construir dinâmicas, conhecer melhor o território, elaborar programas e estratégias a serem apresentadas às instituições públicas. O encontro contou com a participação de jovens dos 3 municípios da ilha que trabalham ligados a áreas como turismo, empreendedorismo, ensino e membros de associações comunitárias. André Lopes é pescador de profissão
educação e sempre desejou investir na área do turismo em São Jorge, interior norte de São Filipe. A criação deste comitê vai ser uma ferramenta importante na execução desse sonho. Eu tenho uma paisagem bonita, não só diretamente na Solina, mas fora de Solina. Eu tenho, por exemplo, Morrodia, por exemplo, tive uma experiência na sala. Jovens te apanham turista, te põem nessa embarcação, te leva até Montilhão. Já que esta conta turista que a história, coisa que passa lá, tudo que é versão de lá, está mostrando que é malamente, mar de lá, peixe de lá, tudo coisa. Nós ali na São Jorge, não podemos pegar e fazer daquela forma. Mesmo a leitura fez Hélder Tavares. E está a trazer vantagem em termos de organização na área de turismo. Tem turismo sustentável. E esse projeto ali está chinano organiza. O projeto Destino Fogo é financiado pela União Europeia e é implementado pela organização não governamental COSP, em parceria com a Associação Projeto Vitó, Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero, Laço Branco, Associação FG Turismo, Associação Italiana Turismo Responsável e as 3 câmaras municipais da Ilha do Fogo. E quando são, neste momento, 19 horas mais 35 minutos, pomos assim o ponto final no nosso Jornal da Noite. Desejando aos nossos ouvintes votos de muito boa noite, boa sintonia com a Rádio Cabo Verde e bom fim de semana. Nós voltamos na segunda, se Deus quiser. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.